Helena estacionou o carro bem na frente do casarão Moreira. O portão de ferro rangeu e balançou quando ela empurrou, soltando um som que misturava urgência e mistério. A mala de couro macio, herança da avó, parecia pesar 1 tonelada nos seus bros. O céu cinza despejava gotículas de chuva fina, formando poças na entrada de pedra. Ela respirou fundo, sentiu o coração acelerar e murmurou, quase para si mesma: é hoje que tudo muda. Do alto da escadaria de mármore, Tomás observava o jardim abandonado, onde a grama crescia entre os canteiros mortos. O terno escuro que usava, impecável, contrastava com o descuido do lugar. Quando percebeu Helena, sorriu, um sorriso que misturava alívio e nervosismo, como quem encontra a pessoa certa no momento errado. Ela desceu do carro, ajeitou o cachecol levantado pelo vento e foi até ele. Estendeu a chave de prata, brilhando mesmo sob o céu nublado. Pronta para ver o que deixou sua família escondido? Perguntou Tomás, antes de encaixar a chave na porta principal. Mais do que nunca menos, respondeu ela, passando a ponta dos dedos por baixo da gola do casaco. Ao entrarem, foram engolidos por um silêncio espesso. O salão parecia um cenário parado. Móveis cobertos por lençóis, lustres de cristal pesados, decorados com teias de aranha, e um piano no canto que denunciava décadas sem um dedilhado. O cheiro de madeira molhada e pó misturava-se ao som distante da chuva e a um frio que invadia pelos pisos de mármore. Helena acendeu a lamparina que trouxera na bolsa, e a luz amarelada dançou nas paredes altas. Em cima da antiga mesa de mogno, encontrou 6 bilhetes enrolados num cordão roxo. Cada um tinha um laço simples, mas o tom do fio lembrava as histórias de amor proibido que sua avó contava. Quem será que mandou isso? Murmurou ela, pegando o primeiro. Tomás aproximou-se e inclinou a cabeça e leu em voz baixa: você me jurou fidelidade. Ainda assim, seu olhar se perdeu em outros abraços. O rosto dele ficou branco. As palavras ecoaram sem precisar de eco. Promessa quebrada, coração partido, traição. Helena abriu o segundo bilhete. Em cada noite longe de mim, você emendou mentiras em seus suspiros. O tom ficou mais frio. Eles se entreolharam, as mãos tremendo. Não era só curiosidade. Era a sensação de que alguém estava vasculhando o interior deles e expondo cada falha. Tomás ergueu o terceiro, enquanto sorria para mim. Jurava coisas que nunca cumpriu. Helena sentiu o estômago revirar. Isso é maldade pura, sussurrou. Mas mesmo assim, não podia virar as costas. Bilhetes faltam mais 3, disse ela, endireitando o corpo. E não acho que sejam elogios. Lá fora, um corvo pousou no peitoril da janela, encarando-os como quem sublinha a gravidade do momento. O som do bico batendo no vidro foi um aviso. O pior ainda estava por vir. No quarto bilhete, a tinta parecia ter escorrido. Cada pedido de desculpas era um escudo. Você nunca deixou cair a máscara. Tomás engoliu em seco e passou a mão no cabelo. Isso dói, admitiu ele, mas a voz soou estranhamente firme. Se vamos descobrir quem está por trás disso, precisamos ler todos, ela respondeu, aproximando o quinto. Ele hesitou, mas pegou. Você construiu nossa história com palavras bonitas. Agora, ela desmorona em silêncio. O ar ficou pesado. As paredes pareciam fechar um pouco, como se tensionassem para ouvir o último pedaço. Helena abriu o sexto bilhete, com o estalo do laço roxo. Ainda há tempo para cancelar o que começou. Mas você já escolheu o caminho sem volta. A mensagem era direta. Não era só sobre passado, mas um futuro ameaçado. O Corcoda, ambos, disparou. Isso é um convite, disse Tomás, sem saber se falava de um jantar ou de um ultimato. Um convite para enfrentar tudo isso juntos. Helena guardou o último bilhete no bolso do casaco e levou a lamparina até o corredor. O véu de mistério que cobria o casarão agora parecia vivo, pronto para sussurrar segredos em cada canto, salas trancadas, armários escondidos, gavetas com fechaduras antigas. Vamos explorar cada centímetro desse lugar, propôs ela, determinando que não recuaria. Não deixaremos uma única pedra sem virar. Tomás segurou a mão dela, o toque trazendo conforto. Por um segundo, ela lembrou de quando o conheceu, na festa de aniversário do avô dela, e de como ele parecia seguro de si. Agora, ele estava vulnerável, menos mais ao lado dela, pronto para pedir desculpas de verdade. Ele brincou, tentando quebrar a tensão. Só se for de coração. Ela riu, e o som ecoou num canto vazio, anunciando o início de uma busca que mudaria tudo. Com a lamparina na mão e o primeiro bilhete no bolso, Helena e Tomás avançaram pelo corredor, prontos para encarar os fantasmas de ontem e de hoje que o velho casarão guardava. Só então perceberam. Não era só sobre descobrir quem enviou aqueles recados, mas sobre descobrir quem eles mesmos ainda eram frente a frente. E naquele instante sabiam que a história só começava ali,
Helena e Tomás seguem pelo corredor iluminado apenas pela lamparina que balança na mão dela. As paredes têm retratos antigos e espelhos manchados, reflexos distorcidos de quem ousa olhar de perto. Enquanto avançam, cada quadro parece observá-los, como se a casa inteira soubesse dos segredos por vir. No fim do corredor, uma porta entreaberta revela a biblioteca, fileiras de livros cobertos de poeira e um cheiro forte de papel antigo. Tomás empurra uma poltrona de couro, revelando um botão no chão. Olha isso, ele sussurra, apontando para o botão quase apagado. Helena aperta com o pé, e num rangido metálico, o chão treme. Um compartimento secreto se abre, deixando à mostra um baú de madeira escura. Eles se ajoelham diante do baú. O coração de Helena bate acelerado. Esperança e medo se misturam. Tomás gira o cadeado com a chave que acharam no recado do sexto bilhete. Um clique claro ecoa na sala. Silenciosa, dentro encontram 3 envelopes maiores, cada um selado com o mesmo lacre roxo dos bilhetes. Não há remetente. Helena pega o primeiro. Quem te fez prometer silêncio agora exige um último segredo. Revelem-no ou percam o que construíram. O aviso é direto. Alguém controla o jogo. Tomás ergue o segundo, o que ficou escondido. Não morre. Ele volta mais forte. O tom fica pesado. Eles se entreolham, sentindo o peso dessa perseguição. Não é só um labirinto de cartas, mas um confronto com alguém que conhece cada medo deles. Helena respira fundo e abre o terceiro. Esta casa testemunhou traições antes de vocês nascerem. Preparem-se para descobrir a verdade que corrói gerações. O estômago de Tomás embrulha. Não é apenas sobre o relacionamento deles. É um mistério familiar que ultrapassa o próprio tempo. Precisamos sair daqui e ler isso com calma, diz ele. A voz firme. Mas, antes que Helena responda, um estalo ecoa atrás deles. A porta da biblioteca se fecha sozinha. O ar fica gelado. A lamparina tremelha e ameaça apagar. Eles se levantam rápido. Tomás empurra a porta, mas ela não... Sem move. Helena tenta girar a maçaneta menos trancada por fora. Alguém nos trancou aqui dentro, ela conclui, o tom carregado de urgência. Um silêncio pesado preenche a sala. Então um leve clique vem da estante. Uma das prateleiras se desloca, liberando uma passagem estreita. Um facho de luz fria escapa por trás dos livros. Vamos, respira Helena, segurando mais forte a lamparina. Eles entram na abertura, revelando uma escada em caracol que desce para um cômodo abaixo. O ar cheira a mofo e velas apagadas. No fundo, um pequeno altar de pedra, com inscrições meio apagadas, e um símbolo que lembra um coração atravessado por uma flecha. Tomás segura a lamparina. Perto das inscrições, Veritas, Vinget, a verdade vence tudo. Helena passa o dedo pelo símbolo, sentindo a irregularidade da pedra. É um templo de confissões, ela deduz, a voz ecoando. Ao redor do altar encontram 6 velas quebradas e um livro grosso, aberto em páginas manchadas. As margens estão rabiscadas com nomes e datas. Helena lê: 1925 menos promessa de união, 1950 menos pacto de sangue, 1978 menos silêncio jurado. É o histórico dos antepassados, diz Tomás. Cada geração renovou este juramento de manter tudo em segredo. Eles percebem que os 6 bilhetes são apenas os últimos capítulos de um pacto antigo. Agora entendem, ou desvendam toda a trama, ou continuam presos à história repetida de traições. Helena fecha o livro num gesto decisivo. Vamos embora daqui, ler esses recados e descobrir quem está por trás disso tudo. Mas esta vez, tocando o passado de frente, não fugindo. Tomás concorda, encostando as mãos na parede fria de pedra. E quando formos descer a escada de volta, vamos fazer um checklist. Cada sala, cada móvel, cada recado, menos até não sobrar nenhum segredo. Eles sobem os degraus rangentes, atravessam a estante que voltou ao lugar e abrem a porta da biblioteca. A lamparina brilha forte, iluminando os envelopes ainda sobre o baú. Fora dali, o corredor parece mais escuro, mais profundo. Mas Helena e Tomás caminham lado a lado, certos de que o próximo passo é ler cada palavra, anotar cada pista e, principalmente, decidir juntos até onde estão dispostos a ir para finalmente se libertar. E assim, com o coração pesado, mas a determinação renovada, começa a verdadeira caçada pelos segredos que essa casa guarda menos e pelos próprios segredos que eles precisam enfrentar. Helena e Tomás fecharam a porta da biblioteca, passos ecoando no corredor que agora parecia uma espiral de sombras e mistérios. Os 3 envelopes grossos queimavam no bolso do casaco dela, lembrando que cada linha guardava ordens de alguém que conhecia demais a intimidade deles. Sem trocar uma palavra, seguiram até onde sabiam existir uma porta trancada por correntes enferrujadas. O acesso ao porão, o coração subterrâneo daquele casarão. Quando a abriram,
O rangido do ferro se misturou ao bater fraco da chuva lá em cima. Desceram por uma escadaria de pedra fria, mão no corrimão de madeira gasta, lamparina balançando e projetando rostos distorcidos nas paredes. No pé dos degraus, o ar cheirava a mofo e a terra antiga, como se cada partícula carregasse o peso de segredos enterrados. À frente, um corredor curto se abria em 3 salas distintas, cada uma com seu próprio tipo de tensão. Sala 1, o quarto de revisões portas. De madeira descascada, rangiam quando empurraram para entrar. No centro, uma escrivaninha atolada, dupipis amarelados, pastas mofadas e xícaras de café muito vazias. Helena passou os dedos nos documentos. Cartas trocadas em reuniões familiares, relatórios de psicólogos contratados para avaliar comportamentos estranhos e até listas de nomes riscados em tinta preta. Entre narrativas de jantares e promessas de silencioso cumprimento de votos, havia recortes de jornal urgentes. Herança sob risco e escândalo na alta sociedade. Eles monitoraram tudo que fizemos menos, murmurou Tomás, afastando. Um caderno em espiral onde estava rabiscado, com letra trêmula, o nome dele e a data de cada briga que tiveram. Helena descobriu uma anotação em destaque. Se expusermos um passo em falso, as consequências serão públicas. O aviso piscou nos olhos dela como neon. Não é só jogo psicológico, disse ela. É chantagem escancarada. Sala 2. O depósito de retratos, a lâmpada pendurada a fio fazia trêmulo jogo de luz e sombra em dezenas de retratos alinhados na parede. Rostos sírios, olhos fixos, que pareciam segui-los a cada passo. Alguns quadros tinham símbolos gravados. Coroa de espinhos, letras entrelaçadas, pequeno ramo de amor perfeito. Tomás parou diante de um retrato bem antigo, menos a bisavó de Helena, de perfil, usando um broche idêntico ao lacre roxo dos envelopes. É sempre a mesma linhagem, menos ele sussurrou, a garganta seca. O remetente dos bilhetes faz parte dessa família há décadas. Helena observou a assinatura no quadro. As iniciais, C.D. Clara Duarte. Era a avó que todos achavam altruísta demais para esse tipo de intriga. A pedra do estômago apertou. Tudo indica que o círculo é fechado entre os Duarte e os Moreira, concluiu ela. Sala 3. O espaço das mensagens na penumbra de uma única vela alta. Descobriram um painel de cortiça lotado de evidências. Bilhetes que eles mesmos já abriram, fotos de celulares com conversas de WhatsApp impressas, páginas arrancadas de agendas, até gravações transcritas em papel. Cada item estava ligado por fios coloridos, numa teia criminosa de causa e efeito. Tomás esticou o braço e apontou para um post-it azul. Monitorar a reação emocional leva à vitória. Helena franziu o senho. Eles estudaram nossas fragilidades como quem estuda experimentos. No centro do quadro, um envelope maior amarelo escuro, com o mapa do jardim de trás desenhado à mão e a inscrição meia-noite em tinta vermelha. O coração de Helena falhou uma batida. Eles se afastaram do mural carregados de pensamentos. A lamparina piscou mais alto, quase falhando. Tomás apertou o botão da base. Se apagou. Estamos no escuro total. A luz resistiu por mais segundos, depois se estabilizou. Mas o aviso era claro. Quem estava por trás de tudo dominava até a eletricidade. Hora de agir rápido, disse Helena, respirando fundo. A esse quadro se juntam as instruções do primeiro envelope. Grande. Tomás abriu o envelope que ordenava. Estaremos no jardim de trás à meia-noite. Venham sem testemunhas ou sejam expostos. Eles trocaram um olhar. A chuva caía em gotas mais grossas lá fora, martelando o telhado de pedra. No relógio de parede, os ponteiros caminharam silenciosamente rumo às 11h50. Karma. Era uma reta final e uma armadilha prestes a fechar. Vamos nos preparar, falou Tomás. Precisamos de roupas mais discretas e algo para registrar o que acontecer. Música de celular, câmera oculta, qualquer coisa. Helena puxou o celular e conferiu bateria e câmera. E vamos levar algo para defender. Se for chantagem, pode virar ameaça. Saíram da sala com respiração contida, fechando a porta. Atrás Daisy, as correntes do porão se rangiam novamente, como se guardassem a reverberação de uma sentença. Subiram os degraus de pedra lenta e cuidadosamente, cada passo medido. No corredor, lanternas elétricas ocupavam o lugar da lamparina, menos sinal de que haviam sido disponibilizadas para emergências. Helena pegou uma, sentindo o peso metálico e reconfortante. Pronta? Perguntou Tomás, tomando sua mão. Ela assentiu, coração disparado, mas decidida. À meia-noite os aguardava no jardim. Palco de um encontro que poderia revelar o rosto por trás dos mistérios, ou torná-los os próximos peões num jogo sem volta. E, enquanto a escada se fechava, atrás deles, o casarão soltou um suspiro abafado, pronto para mais um ato de suas histórias de traição e poder.
Helena trancou a porta do quarto e puxou o casaco mais grosso. Enquanto Tomás revistava a bolsa em busca de lanternas, celular e fones de ouvido, tudo pronto para gravar qualquer pista. O velho relógio de parede marcava 23h40 e o vento batia forte nas janelas, lembrando que aquela noite não seria fácil. Você leva a lanterna. Eu cuido do celular, disse ela, encaixando os dedos nos bolsos do casaco. Fechado, ele respondeu, ajeitando o capuz. Vamos na frente. Devagar, sem estardalhaço, eles desceram a escada principal, atentos a qualquer som fora do lugar. A luz amarela da lanterna recortava corredores vazios, cheios de portas entreabertas que revelavam quartos silenciosos e móveis cobertos por lençóis. A cada passo, sentiam na pele o frio úmido invadindo o velho casarão. Quando chegaram à saída lateral, Helena empurrou a porta que dava acesso ao jardim de trás. Um jato de ar gelado os recebeu, trazendo cheiro de terra molhada e folhas caídas. O tapete de grama, enlameado pela chuva, refletia os poucos raios de lua que conseguiam furar as nuvens. As estátuas de pedra que margeavam o caminho pareciam vigiar cada movimento. Maio, sinistro, comentou Tomás, rindo baixo para quebrar o clima. Pior seria chegar e não ter ninguém menos, retrucou ela. Pisando com cuidado para não escorregar, seguiram pelo caminho demarcado no mapa do envelope amarelo. Primeiro um canteiro de rosas, depois uma fonte seca, até alcançarem uma clareira rodeada por arbustos altos. Num tronco, alguém havia pendurado bala branco sinal combinando. Era 23h55, faltam 5 minutos, sussurrou Helena, olhando o celular. Você grava tudo ou prefere esperar o meu sinal? Gravo e mando para o drive, ele respondeu, acionando a câmera. Se sumirmos, vai ter registro. O vento balançou o balão, que estalou contra um galho. O som cortante ecoou na noite. Helena esticou o braço e tocou o balão, sentindo o eco do estalo no peito. Pronto para isso? Ela perguntou, virando-se. Para ele sempre, disse Tomás, apertando sua mão. Ainda restavam 2 minutos. Eles se esconderam atrás de um banco de ferro forjado, de onde podiam ver toda a clareira. No chão havia marcas de sapatos, passo recente, que levavam até um tronco oco. Em cima do tronco, um envelope cinza menor igual ao do quinto. Bilhete. Adivinha quem vai abrir? Helena murmurou, puxando o envelope do tronco. Só você, respondeu ele, erguendo o celular na direção do papel. Com um coração batendo na garganta, ela quebrou o lacre e desdobrou o papel. Parabéns por terem chegado até aqui, mas só descobrirão quem manda neste jogo se aceitarem. A última condição. Helena deve atravessar o labirinto de Sebes sem ajuda. Se conseguir antes do terceiro badalado sino da capela, provaremos de onde vem nosso poder. Caso contrário, Tomás responderá sozinho pelas consequências. Ela sentiu o ar faltar. Era um teste direto. Separar o casal para medir forças, susto menos murmurou, com voz trêmula. Um labirinto de Sebes. Tomás virou a câmera para a clareira. No canto pouco iluminado, viu um emaranhado de arbustos altos formando um círculo irregular. O labirinto. Ao fundo, a capela, com o sino pronto para tocar. Acho que a gente não tem escolha menos, disse ele, baixinho. É pra ontem. Tá menos, concordou Helena, fechando o envelope. Você vai ficar aqui e gravar. Eu entro, vou até o centro e volto antes do terceiro sino. Os sinos bateriam a meia-noite em ponto. Faltavam menos de 60 segundos. Helena respirou fundo, sentiu o frio no peito e deu um passo à frente. Entrando no labirinto, a lanterna de Tomás balançou quando ele iluminou a entrada. Ele assistia tenso enquanto ela sumia entre as sebes. As lanternas de mão não alcançavam o interior, mas o celular fazia zoom, mostrando silhuetas se movendo em trilhas apertadas de folhas. A cada segundo, Tomás contava baixinho. 1, 2. Dentro do labirinto, Helena sentia galhos arranhando o rosto, o chão macio cedendo sob os pés e o eco de cada respiração. Lembrou-se dos bilhetes, das mentiras, do pacto antigo. Era a última chance de provar que confia em si mesma. Mas também nele, de fora, Tomás viu, no visor, Helena alcançando um pequeno pedestal de pedra no centro do labirinto onde repousava uma rosa de seda branca. Ela ergueu a rosa e correu de volta, tropeçando num tronco, mas sem parar. O sino soou ecoou 2 vezes. Helena saiu do labirinto em disparada, tombando nos braços de Tomás segundos antes do terceiro badalar. Outros sinos bateram e silenciaram. Voca consegui, ele disse, aliviado, abraçando-a forte. Conseguiu mesmo. Ela respirou fundo, com o coração a mil, e sorriu meio boba. Consegui. E agora? No tronco junto ao labirinto, o envelope tinha se transformado num recado final, preso por um clipe. Quem supera o labirinto merece conhecer a face do condutor. Procurem onde tudo começou.
O salão principal. Tomás guardou o envelope no bolso e foi guiar lá de volta pelo corredor úmido do jardim. A chuva tinha parado e o luar brilhava nas poças como pequenos espelhos. Cada passo era de volta ao salão onde finalmente descobririam quem movia os fios e, enquanto subiam os degraus e empurravam a porta de madeira antiga, sabiam que chegara a hora da grande verdade. Juntos, mais fortes depois desse teste de confiança. Helena empurrou a porta do salão principal quase sem acreditar. Ali, onde tudo começou, o ar parecia guardado em câmera lenta. Os móveis, agora iluminados pelas lanternas elétricas, revelavam as marcas deixadas na noite anterior. Bilhetes espalhados sobre a mesa de mogno, o chão marcado pelas pegadas de lama e o encosto de uma cadeira tombada, como se alguém tivesse saído às pressas. Tomás entrou logo atrás, o celular ainda gravando cada detalhe. Ele apontou a lanterna para a grande janela quebrada. Um dos vidros tinha sido estilhaçado, deixando um rasgo escuro que não estava ali antes. Um vento frio atravessava o vão, agitando as cortinas e trazendo o cheiro de chuva que já passava. Alguém esteve aqui, ele murmurou, os olhos inquietos. Helena foi até a mesa, pegou o primeiro bilhete já lido e conferiu o laço roxo. Estava intacto, mas o texto parecia mais amassado do que na hora em que ela abriu. Isso não faz sentido, disse ela, franzindo o senho. A impressão que tenho é que alguém encenou tudo de novo. Os olhos de Tomás brilharam quando ele notou algo no tapete carmim. Um pedaço de tecido diferente, entrelaçado às fibras como se um pedaço de roupa tivesse ficado preso ali. Abaixou-se, puxou o fio e percebeu que era veludo grosso. Na cor bordô, você lembra daquele vestido que a mulher da entrada usava? Ele perguntou, passando o dedo no fio. Bordô, corte antigo. Helena sorriu com ironia então. Ela passou por aqui e se despediu do jeito dela. Será que quisemos ver apenas o que ele ou ela queria? Antes que pudessem ir mais longe, um som seco ecoou atrás deles. Era o estalo de uma câmera antiga, aquela que ficava em cima do piano. Tomás girou o corpo e apontou a lanterna para o instrumento. Sobre o banco, alguém deixou um instantâneo, em preto e branco. Era a foto de Helena e Tomás, tirada no primeiro dia em que ela chegou ao casarão, mas com os rostos deles rabiscados, olhos riscados de preto, um X sobre os lábios. Que tipo de gente faz isso? Perguntou Helena, sentindo um frio na espinha. O silêncio respondeu. Então, de um canto escuro do salão, emergiu uma silhueta, alto, vestindo casaco longo bordô, capuz cobrindo o rosto. As lanternas tremeram enquanto a estranho ou estranha avançava, em passos lentos, deixando um rastro de tecido veludo pelo piso. Helena encaixou a lanterna sob o ombro, o corpo todo tenso. Tomás ficou ao lado, posicionando o celular para gravar. Quem é você? Chamou ela, a voz firme. Tentando esconder o tremor, a visitante parou a alguns metros, levantou uma mão lenta e retirou o capuz. Era Clara Duarte menos a viúva, reclusa, avó de Helena, dada como morta há anos pelos arautos da família. Mas viva e presente ali, encarando-os com olhos de quem sabe cada passo que deram. Helena deu um passo atrás. Surpresa e alívio misturados. HBO. Clara. Mas eu achei que você tinha morrido. Clara sorriu, mas havia algo cruel nesse sorriso. Morri para muitos, mas nunca deixei de vigiar. Tomás soltou o celular de leve, incapaz de disfarçar o susto. Você enviou todos os bilhetes? Clara ergueu a sobrancelha. Fui eu quem escreveu o primeiro. E eu... Cada recado serviu para que vocês descobrissem a verdade que ninguém mais tinha coragem de revelar. Helena apertou a carta na mão. Você queria que a gente se destruísse ou que desmontasse toda essa armadilha familiar? A avó virou-se devagar, mostrando o salão com uma mão expansiva. Vocês são as últimas âncoras de um segredo que corroeu gerações. A família Moreira se afundou em mentiras para proteger o nome. Vocês precisavam sentir o peso de cada engano para entender. Por que isso precisa acabar? Mas quase morremos hoje à meia-noite, retrucou Tomás ainda zonzo. Um labirinto, ameaças. Clara deu um passo adiante. Tudo foi calculado. Eu removi as partes que poderiam matar vocês de verdade. Mas não foi suficiente. Helena olhou para a boa indignada e emocionada. A gente passou por tanto... E agora você surge para dizer que era um teste? A senhora Duarte se aproximou, tirou do bolso interno do casaco um maço de chaves antigas e colocou no bolso do casaco de Helena. São as chaves do solar. Cada sala trancada, cada compartimento oculto, tudo é de vocês agora. Mas para destrancar é preciso coragem, amor e... Perdão, ela pousou a mão no ombro da neta. Vocês passaram no teste. A parte mais difícil foi enfrentar cada bilhete e não ceder aos seus piores instintos. Silêncio. O corpo de Helena relaxou. De leve, lágrimas brilhando nos olhos, Tomás segurou sua mão. E agora? Ele perguntou, olhando para Clara.
A avó sorriu pela primeira vez sem astúcia. Agora, vocês podem escolher. Podem reconstruir essa história com verdade. Ou fechar as portas de volta e seguir como se nada tivesse acontecido menos, mas o peso continuará lá. Dentro de cada um, Helena ergueu o relicário que trazia no pescoço. E olhou para Tomás. Eu escolho viver sem mentiras. Tomás apertou a mão dela. Eu também. Clara se afastou, recuando até o escuro do canto. Então, este casarão já pertence a vocês. Ele será um lar, não uma prisão. Façam dele o que nem eu nem o seu avô conseguiram. Um lugar de amor, não de segredos. Com isso ela vestiu o capuz novamente e, como um fantasma perdoador, sumiu entre as sombras, deixando Helena e Tomás sozinhos no salão. O vento continuou a soprar pela janela quebrada, mas agora soou como um convite. Não há mais mistérios, mas há uma vida nova, livre das correntes do passado. Na manhã seguinte, o solar parecia outro lugar. A luz entrava limpa pelas janelas livres de poeira e, pela primeira vez, não havia bilhetes espalhados nem sombras suspeitas. Helena acordou antes de Tomás e foi até a janela do quarto principal. O jardim, ainda orvalhado, parecia convida-los e me recomico. Ela desceu as escadas correndo. Encontrou o corredor principal arejado e sem correntes, sem o rangido que antes avisava perigo. No salão, a lareira apagada exibiu uma pilha de lenha recém-cortada, junto a um bilhete de Clara Duarte. Comecem limpando o passado. Depois, pintem as paredes com o que quiserem. Helena sorriu diante da simplicidade do recado. Chamo Thomas, que apareceu com cara de sono, ajeitando a gravata torta. Bom dia menos, ela brincou, estendendo a mão para ele. Bom dia menos, respondeu ele, beijando-a na testa. Quase não acredito que era tudo real. Eles passaram a primeira hora arregaçando as mangas. Com panos, sabão e água, limpavam trilhas de lama e marcas de velharias. Cada canto que ficava limpo trazia um alívio novo, um sopro de liberdade. Ceneria, caça respirar. Depois da faxina, reúneram-se na sala de estar, agora ensolarada. Em cima da mesa de centro, 3 chaves antigas, menos as que Clara entregara menos esperavam. Uma abria uma porta trancada. O antigo escritório do patriarca, o salão de música e o mirante no sótão. Qual abrimos primeiro? Perguntou Tomás. Gosto da ideia do escritório, disse Helena. Lá podem estar aqueles diários que eu quis tanto ler. Antes que ficassem poçando no escritório, encontraram estantes vazias, caixas para organizar e uma escrivaninha. Sem nada emitima. O espaço perfeito para recomeçar. Na gaveta, uma segunda mensagem. O verdadeiro valor deste lugar está nas histórias que vocês vão criar daqui para frente. Guardem só o que fizer sentido. Eles se entreolharam e riram. Sem velhos papéis demoníacos, cada um sugeriu algo. A escrivaninha vira espaço de home office. As prateleiras hospedariam coleções de livros e recordações de viagens. Em seguida foram ao salão de música. As janelas amplas deixavam entrar o sol direto no piano. Tomás ajeitou o tampo, limpou as teclas e, sem soltar o martelo da vida moderna, tirou do bolso o tablet. Conectou-o ao alto-falante embutido e colocou uma playlist suave de piano e violino. Helena dançou ali rindo enquanto ele filmava com o celular. Aquele canto, antes carregado de sódio de tensão, transformou-se num estúdio criativo, espaço para aulas de música e encontros de amigos. Subiram ao sótão. O último desafio. A porta rangeu, mas abriu-se sem cadeados, revelando um pequeno mirante com vista para o jardim e as copas das árvores. No canto, um baú vazio, pronto para ser estação de arte ou estantes de recordações. Imagina só, disse Helena, debruçando-se na janela. A gente monta uma estante de fotografias, com tudo que queremos lembrar e nada do que queremos esquecer. Perfeito menos, concordou Tomás, puxando um caderno em branco da mochila. Vamos começar hoje mesmo, antes do descer. Moeda-se um último detalhe. No fundo do baú acharam um envelope amarelado, sem lacre, marcado apenas com um 6. Helena abriu com cuidado e leu: 6 meses de prazo. Até lá, este lugar precisa provar que é lar, não prisão. Até meados de janeiro de 2026, encham estas paredes de risos, de encontros, de amor. Caso contrário, tudo volta ao que era. Os 2 engoliram em seco. Não era chantagem menos, era um convite para transformar o solar num espaço vivo. Sentiram o frio na barriga, mas também um fogo novo, um prazo, murmurou Tomás, ajeitando o envelope. Vamos fazer valer cada dia menos, respondeu Helena, decidida. 6 meses para encher de histórias boas. Eles desceram juntos, prontos para planejar a agenda de festas, de almoços no jardim, de noites de cinema no salão de música. Cada passo era uma construção. No pátio, o cocheiro acenou, entregando um bloco de notas. Agenda da caça. Preencham com o que quiserem. E sorriu, cúmplice.
Quando o sol começou a cair, sentaram-se no terraço com um café fresco. Ao longe, o pôr do sol tingia as nuvens de rosa. Helena apoiou a cabeça no ombro de Tomás e sussurrou: estamos em dívida com a casa, com Clara e com nossos corações. Então vamos pagar com o que sabemos fazer melhor, viver de verdade. E, enquanto o céu escurecia, eles traçaram o primeiro evento, uma festa de inauguração para dali a uma semana menos, com músicas, com amigos, com memórias que ainda seriam criadas. A contagem regressiva de 6 meses já começara, mas pela primeira vez, eles sabiam que não era uma corrida contra o medo, era uma maratona de sonhos. O sábado amanheceu ensolarado, perfeito para a festa de inauguração. Helena e Tomás passaram a manhã decorando o salão com luzes de corda, velas em potes de vidro e cortinas claras que deixavam o sol entrar. No jardim, penduraram lanternas de papel entre as árvores e montaram mesas comunitárias com toalhas de algodão e vasinhos de flores silvestres a 16. Começaram a chegar os primeiros convidados, vizinhos curiosos, antigos amigos de faculdade, até o padeiro da esquina, que trouxe pães artesanais. Cada braço trazia um sorriso genuíno, a risada cheia de vida que o solar não ouvia há décadas. A trilha sonora moderna, uma mistura de folk e indie, embalava conversas descontraídas. Tomás foi o primeiro a cortar o bolo, uma receita de baunilha e frutas vermelhas que Helena aprendeu com a avó. Enquanto distribuía as fatias, sentiu o calor de voltar a ser casa para outras pessoas. Helena, por sua vez, guiava um grupo até o salão de música, mostrando como o piano agora era conectado a aplicativos de partituras digitais. Tudo fluía bem, até que, pouco antes do pôr do sol, um convidado inesperado apareceu na entrada. O advogado da família, o Sr. Ribeiro, com expressão séria e ternos alinhados. A música diminuiu e conversas sussurraram. Ele segurava uma pasta preta. Boa tarde, disse ele, afastando o olhar de todos para se concentrar em Helena e Tomás. Vocês receberam este documento legal? Da pasta retirou um envelope selado. Helena sentiu o peito apertar. O prazo de 6 meses nem estava chegando ao fim e já tinha novidade. Ela trocou um olhar preocupado com Tomás adiante a citar. Respondeu ela, com voz firme, pegando o envelope. Apoiou-o sobre uma mesinha, enquanto o advogado se afastava para conversar com alguns parentes que ainda apareciam. O texto era uma petição de desapropriação de parte da propriedade, alegando irregularidades na escritura original. Assinaturas antigas, aparentemente forjadas, colocavam em risco o terreno do jardim. Isso não pode estar acontecendo menos, murmurou Tomás, passando o braço em volta dos ombros dela. Helena contou até 3, inspirou fundo e lembrou do recado da avó: use coragem, amor e perdão. Ela fechou os olhos por um segundo, depois ergueu o rosto. Vamos resolver isso agora, disse, puxando o celular. Primeiro, precisamos ler cada detalhe. Depois, chamamos um notário ou consultamos um cartório móvel. Nada do pânico, os convidados, sentindo a tensão, se afastaram educadamente e criaram um semicírculo de apoio. O padeiro ofereceu uma bandeja de pães, alguém trouxe café, e a amiga advogada de faculdade se aproximou para ajudar a decifrar as cláusulas. Em poucos minutos, o clima mudou de apreensão para ação coletiva. A advogada explicou. A petição precisava de prova documental e testemunhas. Era hora de recorrer aos arquivos do escritório do patriarca, onde agora o espaço estava organizado. Resultado da partida de sexta-feira, vamos buscar os registros originais, propôs Tomás. Vocês ficam aqui e terminem de aproveitar a festa. Eu e Helena vamos dar um pulo lá. Deixar um grupo de vizinhos animados conversando. Risadas voltaram. O som dos violinos eletrônicos encheu o ar. Eles correram pelo corredor principal até o escritório. Encontraram nos armários arquivos bem etiquetados, graças ao planejamento do dia anterior. Localizaram a escritura original, carimbos oficiais de 1920, documentos assinados e validados. Helena ligou para o notário móvel que chegaria em menos de 1 hora. O advogado Ribeiro reapareceu para a conferência. Surpreso com a rapidez, quando ele viu os papéis e reconheceu a validade legal dos documentos, suspirou alto e balançou a cabeça. Depois ofereceu desculpas em tom formal, mas genuíno. Houve um erro no sistema de arquivo do cartório regional. Está tudo regular aqui. Desculpem o transtorno. De volta ao jardim, Helena e Tomás receberam a notícia com aplausos. A festa ganhou um novo tom de celebração. Não só inauguravam o solar, mas reafirmavam seu direito de ficarem juntos ali. Um urro de viva ecoou entre as luzes penduradas. Mas que espanto ou alívio, o momento consolidou a ideia de comunidade. Vizinhos e amigos que tinham vindo para uma festa, agora sentíamos ser parte daquele recomeço. As crianças correram, o piano soou notas leves e as lanternas começaram a brilhar contra o crepúsculo.
Quando a música voltou ao clima de celebração, Helena apertou a mão de Tomás. Tá vendo? Ela sussurrou. Cada dia tem um desafio, mas juntos a gente resolve. Ele sorriu, levando-a para uma roda de dança improvisada, e em meio aos passos sentiu que realmente nada mais importava além daquele momento de construir dia após dia o lar que escolheram. O domingo amanheceu tranquilo, mas com aquele clima de alguma coisa vai rolar no ar. Enquanto eu e o Tomás tomávamos café na cozinha reformada, o raio de sol iluminou um canto da prateleira onde tínhamos guardado as velhas caixas de jogos de tabuleiro. Foi quando reparei, embaixo de tudo aparecia uma bobina de filme em Super 8 sem rótulo. Olha isso menos. Apontei, pegando a bobina amarelada. Será que tem algo ali? Ele largou a xícara de café e abriu a caixa com cuidado. Dentro, havia também o projetor antigo que limpamos no sótão semanas atrás e um pedaço de giz para ajustar o foco. Ficamos os dois empolgados. Nada como um mistério vintage para agitar a rotina. Subimos para o sótão, ajeitamos o projetor em frente a uma parede lisa. Conectamos no gerador de emergência a luz da casa, ainda oscilava um pouco depois da queda de energia da tempestade da semana passada, e encaixamos a bobina pronto para o filme de família surpresa. Ele brincou apertando o botão. As lâmpadas do refletor tremeram, projetando uma faixa de luz e sombra. O rolo começou a girar, soltando aquele tique-tique nostálgico. Na tela improvisada apareceu a imagem granulada de uma sala muito parecida com o nosso salão de música. Um homem de terno antigo ajeitava papéis na mesa, uma mulher ao piano lia uma carta. Uau! Essa é a vovó Clara, reconheci no rosto dela, jovem, concentrada. O filme avançou para um close da carta. Era o mesmo documento de desapropriação, que quase nos arruinou, mas com um detalhe a mais que só vimos agora. Alguém riscava uma linha acima da assinatura menos uma segunda assinatura, apagada à mão. A câmera então mostrou o patriarca, meu avô, discutindo algo em voz alta com o advogado Ribeiro, que ainda está na ativa. Espera, será que o Ribeiro manipulou isso tudo desde o começo? O Tomás sussurrou, o olhar fixo na tela. Vimos trechos de voz sem áudio. A legenda segredo piscava entre as cenas. E depois o vídeo cortou para uma caixa trancada no escritório Comes e Nichicê. Dom gravadas a faca menos Clara Duarte. A bobina girou até o fim, soltando um último frame embaçado onde aparecia o rosto do Ribeiro meio escondido pelas sombras. Ficamos em silêncio pesado. Aquele filme não era só nostalgia. Era uma prova de que alguém forjou documentos, usou a história da família para sacar vantagem. E pode ter começado tudo há décadas. Precisamos transformar isso em algo oficial, disse o Tomás, correndo os dedos pelo queixo. Se o Ribeiro ainda é cúmplice, ele vai tentar esconder de novo. Concordo. Respondi, já ligando o celular. Vou mandar um trecho para nossa amiga advogada. E depois ele se levantou andando de um lado para o outro. Depois, vamos confrontar o Ribeiro com essa filmagem. Mas precisa ser algo bem planejado. Prova na mão, testemunhas, registro em cartório. Concordei e pegamos a bobina inteira, o projetor e o casco da lata, menos queríamos pista para mais rolos. Voltamos correndo para o escritório, eu liguei para a advogada e o Tomás organizou na mesa o computador, o scanner e o gravador de voz. Enquanto a tela do projetor apagava e o gerador se calava, senti a adrenalina subir. O solar, que só tinha sido palco de festas e faxinas até agora, virava de novo um laboratório de investigação. Mas ao invés de me sentir assustada, percebi como tudo fazia sentido. Cada bilhete, cada carta, cada armadilha fazia parte de um plano muito maior, de alguém querendo manter o controle sobre a gente pronta para a próxima fase. Ele perguntou, me olhando nos olhos com provas assim. Não tem como recuar. Respondi, passando o dedo no quadro que marca nosso prazo de 6 meses. Vamos usar o que descobrimos nesta bobina para garantir que ninguém mais consiga brincar com o nosso futuro. E assim, no meio das caixas empoeiradas e do eco do projetor, selamos nosso compromisso. Não bastava só preencher o solar de vida. Boa menos era hora de limpar de vez qualquer resquício de mentira que ainda estivesse escondido nos arquivos da família. A corrida pelos próximos passos começava agora. Helena e Tomás passaram a noite em claro, organizando o material do filme Super 8. Copiaram trechos para o celular, catalogaram as cenas mais relevantes e marcaram timestamps. Às 6 da manhã, exaustos mas certos do rumo, sentaram-se à mesa, de café já com ligações agendadas à advogada, um notário móvel e um historiador de família que ela conhecia da faculdade enquanto o sol subia. O casarão ganhou outra energia. A faxina de ontem deixou tudo claro. Agora, era hora de clarear também as sombras do passado. No corredor principal, Rodrigo, o notificante do cartório, chegou com pastas grossas. Viu Helena e Tomás com um notebook aberto.
a bobina à mostra. E a advogada virtual ligada no Viva Voz? Bom dia menos, disse ele, ajeitando os óculos. Recebi o seu e-mail com a filmagem. Parece autêntico, Tomás respirou fundo, precisamos de um parecer imediato. Se o Ribeiro falsificou a escritura, a petição de desapropriação fica nula. Enquanto Rodrigo conferia documento a documento, Helena convidou a advogada de plantão Dra. Valentina a falar para o speaker. A análise preliminar mostra que aquele segundo carimbo e a assinatura riscados no vídeo são incompatíveis com o selo oficial e a tinta da época. É golpe. Mas, para invalidar qualquer ação contra vocês, precisamos registrar um embargo de emissão provisória amanhã, mesmo no fórum. Tomás sorriu aliviado. Então vamos marcar isso hoje. Rodrigo concordou e pediu que assinassem uma declaração de urgência. Helena leu cada linha em voz alta e, ao finalizar, assinou rápido com a caneta já encharcada de café, enquanto ele digitalizava o termo. Tomás enviou mensagens aos familiares. Não mais segredos, mais convites. Uma reunião no salão de música às 10 horas para comunicar o que acabaram de descobrir. Queria transparência total às 10 horas em ponto. A sala encheu de rostos conhecidos. Primos, tios, a síndica do condomínio vizinho e até um repórter local curioso com a fama de solar assombrado. Helena começou reunida em círculo. Recebemos a gravação antiga da família, que mostra a manipulação do Ribeiro e do meu avô sobre a escritura original. A tutela de vocês sobre a área do jardim está ameaçada por essa fraude. Ela projetou no tablet um frame do vídeo, a mão de alguém raspando tinta sobre a assinatura. Murmúrios cresceram. Nosso advogado Rodrigo já protocolou o embargo provisório, explicou Tomás. Amanhã, ninguém pode vender ou alterar este imóvel sem nossa autorização judicial. O tio Eduardo, que perdeu a herança por briga judicial décadas atrás, cerrou os punhos. Finalmente a verdade vem. A Tona, a prima Luana, mais contida, perguntou: isso resolve o prazo de 6 meses que recebemos da vovó Clara? Helena reteve a respiração em parte. A cláusula dos 6 meses para viver aqui era simbólica, mas com a liminar em mãos, não há quem deslegitime nossa posse. O repórter abriu o bloco de notas. Posso publicar uma nota? Perguntou. Tomás trocou um olhar com Helena. Ele queria sigilo até a audiência. Melhor aguardarmos o despacho da juíza, menos, respondeu ela. Vamos manter discreto até termos a decisão. O grupo concordou e começou a deixar o salão. Na saída, a tia Carla puxou Helena de lado e entregou um envelope grosso, sem remetente. Se acha que já entendeu tudo, leia isto, disse, antes de se afastar sozinha. Helena rasgou o lacre. Era uma carta manuscrita, em papel grosso com data de 10 anos atrás. As palavras tremiam na primeira linha. Quem controla o passado pode moldar o futuro. Este solar guarda algo maior do que heranças ou palavras riscadas. A frase seguinte foi cortada por uma mancha de café antiga. Por baixo, em letra pequena, leu: procurem no sótão a caixa preta, que Clara costumava chamar de último segredo. Tomás já estava ao lado quando ela guardou o bilhete no bolso. Ele segurou a mão dela, mais um enigma. Ela, com um meio sorriso cansado. A vovó deixou algo além da bobina. Na escada que levava ao sótão, encontraram a velha caixa preta, menos finalmente sem cadeados, mas com fechos complexos. Helena girou a dobradiça, a tampa estalou, e dentro jazia um diário de couro escuro, sem data, com apenas as iniciais CD em relevo. Ao lado, 2 chaves minúsculas em formato de coração. Ela folheou as primeiras páginas. Anotações sobre um cofre do coração, promessas não cumpridas e referências a cartas eternas. Uma passava a mão na letra firme. Este diário prova que nem tudo foi pensado para nos prender. Há palavras de amor que sobrevivem a qualquer intriga. Tomás ergueu as chaves. Acha que tem mais cofre por aqui? Helena sorriu, esperançosa. Vamos descobrir. E, com o diário embaixo do braço e o processo judicial em andamento, eles encerraram a manhã certos de que, dali por diante, cada resposta traria um novo capítulo menos, mas, dessa vez, escrito por eles mesmos. Helena e Tomás desceram as escadas do sótão com o diário e as pequeninas chaves de coração na mão. O corredor parecia mais silencioso até. O eco dos passos parecia ter tomado cuidado para não romper o clima de expectativa. O cofre do coração seria no escritório antigo? Perguntou Tomás, já guiando-os pelo corredor principal, onde o sol da tarde invadia janelas. Ela assentiu, folheando rápido o diário. Havia um desenho de móvel com gavetas duplas e um pequeno detalhe. Um entalhe em formato de coração no centro. Era exatamente a escrivaninha do patriarca, que eles transformaram em home office. No escritório, organizaram papéis e afastaram algumas caixas, revelando a mesa antiga com 2 gavetas laterais. As ranhuras eram profundas, mas no meio estava
Aquele coração entalhado, levemente apagado pelo tempo, primeiro girar a gaveta da esquerda, depois a da direita, e encaixar as duas chaves simultaneamente, leu Helena, apontando para a instrução. Tomás se ajoelhou, alinhou as chaves nos furos espelhados e girou. Houve um clique discreto, acompanhado por um leve rangido interno. As gavetas se movimentaram, revelando um compartimento secreto no centro da mesa. Dentro, repousava um estojo forrado de veludo bordô. Helena abriu a tampa com cuidado. Lá dentro, dezenas de cartas antigas, todas endereçadas a meu amor eterno e assinadas apenas com as iniciais CD. Entre elas, havia também um pergaminho enrolado e um delicado medalhão de ouro, gravado com a mesma coroa de espinhos e rosas que apareceu no 7º bilhete. Essas cartas são da vovó para o avô? Sussurrou Tomás, tocando as letras douradas do medalhão. Helena tirou o pergaminho e desdobrou. Era um testamento de sentimento, onde Clara Duarte declarava um amor que transcendia alianças e acordos familiares. Havia promessas de viagem, planos de construir uma escola no vilarejo e um desejo forte de ver a família unida, mas deixava claro que, se o patriarca não aceitasse a verdade, essas cartas deveriam servir de farol para as gerações futuras. Ela deixou tudo documentado para a gente entender que o legado não era só feriados e heranças, disse Helena, com a voz embargada. Era sobre amor e justiça. Tomás passou o medalhão no pescoço dela e leu em voz alta a última frase. Do pergaminho que este relicário lembre a vocês que a força da verdade e do afeto sempre supera as correntes de poder. Um silêncio suave tomou o escritório. Eles se entreolharam, sentindo o peso e a beleza daquele momento. Não era apenas o fim de um mistério, mas a confirmação de que a família podia renascer em outros valores. Acho que agora podemos fechar o solar de vez menos, sorriu Tomás, abraçando Helena. Temos provas, sentimentos e um legado para celebrar. Helena fechou o estojo, guardou as cartas e colocou o medalhão contra o peito. E é assim que começamos a escrever nossa própria história. Com amor verdadeiro, sem esconder nada. Enquanto os últimos raios de sol atravessavam a janela do escritório, ambos sabiam que aquela descoberta marcava o fim do 10º capítulo menos, mas também a abertura definitiva de um novo livro, escrito por eles para quem quisesse aprender. Que no fim, o mais importante é o coração. Helena e Tomás saíram do escritório com o estojo de veludo bordô bem apertado contra o corpo, sentindo o coração leve como há muito não sentiam. Era quase fim de tarde, e o sol atravessava as cortinas claras, espalhando um brilho dourado. Antes de mais nada, vamos guardar essas cartas em um lugar seguro, sugeriu Helena, já com o estojo na mochila. Mas não é só trancar num cofre. A ideia é compartilhar essa história. Tomás concordou com um aceno. Eles desceram para a sala de música, onde um pequeno grupo de amigos já se reunia para ajudar nos preparativos do próximo evento, o Encontro de Memórias. Planejado para dali a 2 semanas, o convite tinha saído em redes sociais e na comunidade do vilarejo, deixando todo mundo curioso para conhecer a história por trás do solar, enquanto penduravam quadros, com reproduções de trechos das cartas de Clara. Helena atendeu uma notificação no celular. Era o historiador de família, Dr. Marcos, confirmando a visita que faria junto à doutora Valentina para avaliar o material original. Antes do encontro, ele vai trazer scanners de alta definição e um gravador 3D para registrar a letra da vovó menos, contou ela, empolgada. Assim teremos tudo documentado e, quem sabe, uma exposição itinerante depois. Tomás pegou um copo de suco de laranja na bancada próxima, tomou um gole e olhou para a namorada. Isso vai tornar o solar um ponto de referência, né? Não só nosso lar, mas um arquivo vivo de histórias reais. Helena sorriu, sentindo um frio bom na barriga. No jardim, as mesas já estavam montadas com toalhas estampadas, e as cadeiras de ferro forjado ganhavam pequenos almofadões de tecido florido. O padre local ofereceu-se para celebrar uma pequena bênção no dia do evento, não um rito formal, mas uma cerimônia simbólica para marcar a união das gerações e o encerramento dos antigos pactos de silêncio. À medida que o céu escurecia, o clima virava de festa-ensaio em brainstorm de ideias. Um músico local testava o violão na varanda, criando uma trilha sonora suave. Uma amiga artesã pendia plaquinhas de madeira nas árvores, cada uma gravada com uma palavra-chave da história: verdade, perdão, amor, liberdade. Acho que deveríamos montar um cantinho interativo, sugeriu uma das convidadas. Algo que permita aos visitantes escreverem uma carta para o futuro. Inspirado nas cartas da vovó, Helena adorou a ideia e já planejava onde colocar uma pequena escrivaninha com papel, canetas coloridas e um baú para guardar as cartas. Tomás ficou encarregado de preparar imagens projetadas. Queria usar o projetor Super 8 para exibir cenas restauradas do filme da família, intercaladas com ilustrações digitais das cartas e do medalhão. Enquanto isso,
decidiram reservar um momento durante o encontro para lerem juntos um trecho daquelas cartas antigas, abrindo espaço para depoimentos de quem cresceu ouvindo as histórias da Clara e do patriarca. A proposta era transformar o solar num palco de diálogos, onde passado e presente se encontrassem. Mais tarde, sozinhos na cozinha, Helena e Tomás prepararam um café forte e sentaram numa mesinha sob a janela. Lá fora, o jardim escurecia, mas as luzes de cordão já piscavam, sinalizando que o trabalho do dia não estava só nas cartas antigas, mas em criar um ambiente acolhedor. "Você acha que a família vai topar participar?" perguntou ele, passando a mão no queixo. "Temos o depoimento do tio Eduardo e do primo Luiz", respondeu ela, mexendo a colher no açúcar. "E o advogado Ribeiro já disse que vai apoiar, agora que sabe da verdade. Esse encontro pode unir de vez todo mundo." Tomás tomou mais um gole e suspirou. 6 meses se passaram desde o primeiro bilhete. "Hoje finalmente transformamos obrigações em celebração. Mal posso esperar para ver a vovó Clara presente. Naquela data, mesmo que só pelas cartas e pelos símbolos que ela deixou." Helena encostou o copo na mesa e olhou para o céu estrelado então. No dia do encontro de memórias, a gente celebra o encerramento de um ciclo e abre o livro para o próximo, o nosso próprio. Eles ficaram em silêncio um instante, aproveitando a sensação de missão cumprida, mas sabendo que ainda tinham um último ato pela frente. Acolher a comunidade, mostrar a força das gerações e garantir que dali por diante o solar continuasse vivo, não por segredos guardados, mas pelas histórias que cada pessoa quisesse compartilhar. E, com o tilintar das luzes de cordão refletindo nos olhos dos dois, Helena e Tomás se prepararam para escrever juntos o capítulo final de uma saga que transcendeu o passado e se projetou num futuro de afetos e memórias compartilhadas. O dia do encontro de memórias amanheceu com um sol gentil, abrindo caminho por entre as nuvens baixas. No jardim, tudo estava pronto. A escrivaninha cara a cara com um futuro decorada com cartas em branco e canetas coloridas. O projetor em posição ligado a uma playlist suave de piano moderno. E, penduradas entre as árvores, plaquinhas de madeira com palavras guia: verdade, perdão, amor, liberdade. Às 16 horas, chegaram os primeiros vizinhos, primos, tios e até alguns curiosos do vilarejo. Cada um recebeu ao entrar um crachá feito à mão e um espacinho para deixar seu recado, inspirado nas cartas da vovó Clara. O clima era de reverência leve, um misto de festa e respeito ao passado coletivo. Abertura simbólica. Helena subiu num pequeno palanque improvisado ao lado do piano, com o relicário de Clara pendurado no pescoço. Ela sorriu. "Hoje não é só sobre nós dois. É sobre você, sobre suas memórias e sobre o futuro que escolhemos escrever juntos. Porque este solar deixou de ser prisão em que decidimos encarar cada segredo." Tomás estava ao lado, segurando o estojo de veludo com as cartas originais. Ele abriu o estojo e leu em voz alta um trecho das cartas de amor eterno de Clara, enquanto no projetor apareciam imagens restauradas do Super 8, casamentos antigos, risos e lágrimas impressos na película sensibilizada pelo tempo. Hora de participar em seguida. Convidaram todos a usar a escrivaninha. Cada pessoa escreveu uma carta para o futuro, podia ser uma promessa, uma lembrança ou um desejo. As cartas foram depositadas num baú de madeira clara, recém-pintado de branco, símbolo de um futuro que começa limpo. Bênção íntima. O padre local subiu ao palanque para uma breve bênção simbólica, sem formalidades pesadas. Era um agradecimento ao sentimento que unia gerações. Ele abençoou o baú de cartas, pedindo que o compartilhamento de histórias mantivesse vivo o legado de Clara e de todos que vieram antes. Coro e abraço coletivo como coro de encerramento. Um grupo de amigos músicos rolou uma versão moderna de Canção da Verdade, um arranjo de violino, violão e vozes. No refrão, todos se deram as mãos num grande círculo ao redor do baú. Foi um momento de sorrisos distintos, olhares molhados, celebração autêntica, fim e novo começo. Quando a última nota soou, Helena e Tomás se entreolharam emocionados. Ela limpou uma lágrima sorrindo. "Conseguimos, amor. Transformamos 6 meses de desafio num dia de reencontros." Ele apertou sua mão. "E isso é só o começo." Enquanto o sol caía em tons de laranja e rosa, os convidados se espalharam pelo jardim, lendo e trocando cartas, brindando com sucos e pães artesanais. O baú de cartas foi lacrado com um lacre vermelho hoje, para só ser aberto daqui a 10 anos, quando novas gerações pudessem revisitar esses sentimentos antes do Earring. Embora cada pessoa levou uma pequena réplica do medalhão de Clara, um pingente simples que dizia verdade e amor. Foi o toque final. Cada um saiu com um símbolo de que na vida, segredos só servem se ajudam a construir pontes, e que o verdadeiro legado é a coragem de compartilhar o próprio coração
E assim, de mãos dadas, Helena e Tomás fecharam o portão do solar. Não havia bilhetes secretos, nem enigmas pendentes. Havia só o convite permanente. Conte sua história, viva sua verdade e ame livremente, porque esta casa, agora, pertence a todos que escolherem manter vivos seus memórias. Isso